Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, inovação digital e infraestrutura. Luli, é impressão minha ou o ritmo das novidades diminuiu? Não, na verdade, o ritmo das novidades não diminuiu, pelo contrário, ele está cada vez mais acelerado, mas ele desapareceu do ambiente que a gente vê diretamente. Quando a gente pensa, por exemplo, num foguete que vai para a estratosfera e pousa em pé, você tem uma baita de uma novidade tecnológica, mas é uma novidade tecnológica que não te atinge mais diretamente no seu dia a dia. Do mesmo jeito, eu posso dizer que tem muita tecnologia em armazém de distribuição de comércio eletrônico ou em sistema de esgoto, mas a gente simplesmente não se dá conta de que ela existe. E por que a gente prestava tanta atenção nela? A gente prestava tanta atenção nela por causa dos produtos que a gente usava, dos produtos que a gente usa até hoje, que eles são extremamente tecnológicos. Se você pensar em computador, celular, tablet, console de games e outros eletrônicos de consumo, eles são extremamente tecnológicos e a inovação neles mexe diretamente no dia a dia. Mas é só você pensar numa tecnologia muito próxima. Se você não é muito ligado em carro ou tem alguma dificuldade em diferenciar um modelo, você vai ver que talvez seja difícil para você identificar um carro 2020 de um carro 2010, se eles estiverem igualmente bonitos por fora. A mesma coisa vai começar a acontecer nas tecnologias mais próximas. Quer dizer que celulares e tablets mudarão menos? Então, o celular e o tablet eles não vão mudar menos. Do mesmo jeito que a televisão não vai mudar menos, mas a mudança vai ser menos visível. Depois do Full HD, depois do 4K, depois do 8K, não faz mais sentido, não tem mais para onde a definição da televisão ir. A televisão também já está muito fina, então não tem como ela se tornar mais fina. Então ela vai mudar em coisas que a gente não deve ver. O que deve mudar bastante? O que eu acredito que mais deva mudar é infraestrutura. Energia, coleta de lixo, transporte, reciclagem, agricultura, fabricação e distribuição de produto, tudo isso deve mudar muito. Enfim, tudo aquilo que a gente não vê e que é fundamental para a nossa integração e até proteção do planeta deve mudar bastante. Ou seja, a sua tecnologia vai ser cada vez mais sustentável, cada vez menos nociva, apesar de parecer muito similar àquela que a gente usa hoje. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Em Mianmar, uma menininha de 7 anos correu para o colo do pai dentro de casa para fugir dos tiros, mas foi assassinada. O mundo, preocupado com a pandemia, não percebe os balões soltos pelos birmaneses pedindo ajuda para a comunidade internacional. Professora? Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Não consigo, papai. Dói muito. Esta foi a última frase de Kim Myo-chit, 7 anos e até agora a mais jovem das 20 crianças assassinadas recentemente pelas forças de segurança em Mianmar. Ao ouvir tiros, Myo correu para o colo do pai para se proteger, mas a casa em Mandalay foi arrombada aos chutes e gritos de "Onde estão as armas?" "Não temos armas", respondeu o pai, ao levar o tiro que acabou matando sua filha. A situação em Mianmar é complicada demais para ser resumida nesta coluna, mas alguns episódios podem ser lembrados em nossos podcasts de 19 e 5 de fevereiro deste ano, 23 de junho, 15 de novembro e 22 de novembro do ano passado, 15 de novembro e 13 de dezembro de 19, 28 de fevereiro e 14 de setembro de 18, além dos podcasts que fizemos em 17. O que começou como uma manifestação pacífica e massiva, em 3 de fevereiro, 2 dias depois do golpe militar que anulou as eleições, transformou-se em um banho de sangue.
Até quarta passada, mais de 520 civis foram assassinados pelas forças de segurança. E aqueles da etnia Karen que tentam refúgio na Tailândia estão sendo expulsos e se alojam em cavernas na fronteira. Embora seja duvidoso chamar de democrático o regime anterior, já que Aung San Suu Kyi nunca deixou de ser tutelada pelos militares e patrocinou uma limpeza étnica, os horrores recentes confirmam o que sempre foi a vocação dos militares birmaneses: atirar para matar. A tradição de selvageria e impunidade que cerca os militares birmaneses não poupa sequer pessoas que só transitam pela rua, como mostra o vídeo em que 2 jovens de motocicleta tiveram o azar de passar diante de alguns soldados ociosos e foram abatidos a tiros. Aqueles que ainda ousam manter vigílias com velas acesas, ou os que soltam balões com mensagens pedindo ajuda internacional, provavelmente terão o mesmo destino: hospitais ou cemitério. Só que o resultado desta brutal repressão foi um recrudescimento do conflito, unindo facções oposicionistas que prometem se armar e revidar. Os Estados Unidos já retiraram seu pessoal diplomático, sinal de que a situação vai se deteriorar. A China, única voz cujas sanções teriam peso, mantém-se impassível. O mundo está muito ocupado com a catástrofe da pandemia e o morticínio na Birmânia fica em segundo plano. O secretário de Estado norte-americano, por exemplo, classificou a situação como, abre aspas, repreensível. Repreensível? A TV estatal controlada pelos militares repete diariamente o seguinte aviso: não saia de casa, pois pode levar um tiro na cabeça ou pelas costas. Não saia de casa, pois vai levar um tiro na cabeça ou pelas costas. Nada muda sob o sol, já se dizia. Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Você é daquelas pessoas que gostam de tirar um cochilo durante o dia? Na coluna de hoje, a professora Maiana Zates fala que a genética pode explicar esse hábito. Nesses tempos de pandemia, muitas pessoas se queixam de alterações no sono. Não conseguem pegar no sono, acordam no meio da noite ou trocam o dia pela noite. Mas uma pesquisa, que foi iniciada bem antes da pandemia, tinha como objetivo investigar se há uma influência genética no ritmo do sono. E principalmente entre aqueles que gostam de tirar um cochilo durante o dia, quando tem oportunidade, é claro, ou aqueles que dizem que só tem sono à noite. Nos Estados Unidos, ninguém interrompe o trabalho para almoçar, enquanto em países como a Espanha, tudo fecha na hora do almoço para a famosa siesta. E para investigar se essa necessidade de dormir durante o dia depende de hábitos ou da genética, uma pesquisa conduzida por cientistas dos Estados Unidos e da Espanha foi recentemente publicada na revista Nature Communication. Professora, como foi feita a pesquisa? Ela incluiu 452 mil voluntários que estavam cadastrados no Banco Genômico do Reino Unido, UK Biobank, e tinham seus genomas sequenciados. E foram levantados dados como duração do sono, insônia,
ritmo circadiano, comparando pessoas que dormem cedo e acordam cedo com aqueles que, ao contrário, dormem tarde e acordam tarde. E o objetivo era tentar identificar variantes genéticas associadas a estes hábitos. E para confirmar se a necessidade de sono é realmente fisiológica, um subgrupo de voluntários foi acompanhado por monitores, denominados acelerômetros, que medem a duração da atividade e da inatividade. E o que os cientistas descobriram? Quando eles compararam pessoas que tiram uma soneca durante o dia com aqueles que não têm este hábito, acharam 123 regiões nos cromossomos, isto é, regiões que abrigam um conjunto de genes que diferiam nos dois grupos. E para tentar validar esses achados, eles se valeram de um outro banco de dados da companhia 23andMe, com 541 mil participantes. Isto é, somando as duas coortes, seria quase 1 milhão de pessoas. E os achados foram confirmados nessa segunda coorte. Essas diferenças não foram associadas à apneia do sono, aumento da massa corporal ou saúde dos participantes. Além disso, os autores verificaram que alguns genes dessas regiões já haviam sido previamente associados à regulação e distúrbios de sono, genes associados ao despertar e genes associados à hipersonolência. Um dado interessante é que observaram que o hábito de dormir durante o dia é mais comum entre homens do que entre mulheres. Mas nesse caso, não foi encontrada nenhuma variante genética que explicasse essa diferença. Na minha opinião, deve ser hábito mesmo, porque a mulher sempre encontra algo a fazer dentro de casa no seu tempo livre. E quando eu li esse trabalho, me lembrei de uma pesquisa realizada há muito tempo para verificar se o ciclo circadiano do horário do sono e do despertar dependia de hábitos ou era biológico. Para isso, eles reuniram um grupo de voluntários divididos em dois grupos, os que acordam e dormem cedo e os que só funcionam bem à noite e acordam mais tarde. E esses voluntários foram colocados em uma casa, em um ambiente fechado, durante uma semana, sem relógio e sem acesso à luz do dia. E o que se observou? O ciclo do sono se manteve igual, isto é, aqueles com hábitos matutinos continuavam a acordar cedo e aqueles com hábitos noturnos só conseguiam dormir tarde da noite e, é claro, não conseguiam acordar cedo. Quem trabalha em pesquisa científica ou em atividades que requerem criatividade sabe muito bem que ninguém consegue ser criativo quando está com sono. Você só consegue ser produtivo se respeitar seu ritmo biológico. Por isso, nossos alunos no Centro do Genoma trabalham em horários diversos, de acordo com o seu ciclo circadiano, o que tem sido muito útil nesse momento de pandemia, para evitar aglomerações. O meu pai é uma pessoa que não abria mão da siesta depois do almoço, e para se justificar, ele me dizia que se o Churchill também tinha esse hábito em plena guerra, era porque era realmente uma necessidade biológica. Em resumo, se você gosta de tirar um cochilo durante o dia, a genética explica. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés. Nos últimos dias, nós tivemos decisões importantes e também controversas por parte de cada um dos três poderes. Como o senhor analisa isso? No primeiro caso foi a decisão do presidente Jair Bolsonaro de demitir o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo Silva, sem que houvesse uma explicação clara de parte do governo para isso. Bolsonaro demitiu também, na sequência, os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Tudo indica que Bolsonaro esperava que os chefes militares se solidarizassem com ele quando ameaçou decretar o estado de sítio em contraposição a medidas de governadores de estado destinadas a conter a expansão do coronavírus no país. No entanto, o papel dos militares está claramente definido no artigo 142 da Constituição Federal e não prevê, como aparentemente queria o presidente, que os chefes militares se manifestem sobre decisões controversas de governo que implicam em restringir a democracia. A tentativa de Bolsonaro apenas serviu para criar instabilidade no interior das forças e explicitar parte de seus objetivos autoritários. O segundo caso que merece análise se refere a uma decisão monocrática tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, autorizando
a celebração de atos religiosos no país. Nunes Marques foi indicado por Bolsonaro recentemente para o Supremo Tribunal Federal, mas ignorou completamente outras decisões da Corte Suprema, como a que deu autonomia para que governadores e prefeitos decretem medidas de isolamento social visando barrar a expansão do coronavírus. Tal foi a indecisão e a insegurança jurídica criada pela decisão que o tema volta hoje ao plenário do Supremo Tribunal Federal, uma vez que existe também uma decisão em sentido contrário do ministro Gilmar Mendes. O terceiro caso de uma decisão que afeta o equilíbrio político do país foi tomado pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. O relator da peça orçamentária, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, incluiu no seu relatório, que acabou sendo aprovado, um conjunto de manobras contábeis que estão sendo consideradas pedaladas fiscais, o que implica que, se o presidente da República acionar a decisão congressual, incorrerá em crime de responsabilidade. Um dos aspectos considerados mais graves do relatório do senador Bittar foi o corte proposto por ele, após acordo com a área econômica do governo, de 26,5 bilhões de reais de despesas obrigatórias, a maior parte na área da previdência, seguro-desemprego e subsídio para a agricultura familiar. Ao mesmo tempo, o total de recursos para as emendas parlamentares subiram para 51,6 bilhões, tendo um aumento em relação ao ano anterior de 31,3 bilhões. Professor, e qual é o impacto dessas 3 decisões no funcionamento da nossa democracia? No contexto de um governo sem rumo, em crise de legitimidade e cada vez mais isolado, sucedem-se iniciativas e decisões no âmbito dos 3 poderes que colocam em risco a estabilidade democrática. No primeiro caso, afeta a relação dos militares com o governo. No segundo caso, tenta subordinar decisões da Corte Suprema a objetivos estritamente políticos do presidente. E no terceiro caso, em face das incertezas do desempenho da área econômica, parte dos parlamentares, principalmente do Centrão, busca tirar proveito da crise de perspectivas. Nos 3 casos, há sinais evidentes que comprometem a qualidade da democracia no Brasil e a sua capacidade de atender às preferências dos eleitores. É evidente que isto pode gerar mais insegurança e mais dificuldades para o funcionamento da democracia no país. Eu sou Gustavo Xavier e conversei com o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. O tema de hoje é muito instigante. E por falar em histórias da carochinha... Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu inicio a coluna de hoje com uma pergunta bem direta. Quantas vezes é preciso repetir uma mentira para que ela se torne verdade? Há adultos que parecem acreditar no dito segundo o qual uma mentira bem contada pode passar por verdade. Pode mesmo? No dicionário Wise, a palavra carochinha não tem esse sentido de mentira ou de uma história que foi tão bem contada, mas tão bem contada que todo mundo acaba acreditando nela. Mas a expressão "isso são histórias da carochinha" me acompanha desde a infância. O mesmo dicionário não conhece a origem etimológica do termo. No entanto, dentre as muitas definições que ele apresenta, uma, aparecida em meados do século XIX, vem bem a calhar. Carochinha pode ser sinônimo de baratinha. E é nesse ponto que abandonamos a mentira dos adultos para adentrar no universo das crianças. Aqui, o que importa é a verossimilhança interna da narrativa e o gosto de ver os olhos brilhantes e arregalados de uma criança quando ouve uma história. Pelo menos deve ter sido esta motivação de Figueiredo Pimentel, o contador das histórias da carochinha e da baratinha, que conquistou várias gerações de pequenos leitores ou de pequenos ouvintes. Essas histórias foram reunidas na célebre Biblioteca Infantil Quaresma, iniciada em 1894, justamente pelos contos da carochinha, ao que se seguiram
outros muitos volumes. Professora, e qual era a fonte dessas histórias? Quer dizer, Figueiredo Pimentel compunha narrativas originais ou fazia adaptações? As histórias eram adaptadas. Na verdade, estamos apenas iniciando uma longa trajetória de edição de textos em português destinados ao público brasileiro. Os chamados livros de leitura para crianças eram a miúde importados de Portugal, de modo que o projeto empreendido pelo editor e livreiro Quaresma, no sentido de popularizar edições com o nosso sotaque, foi muito bem sucedido. Logo de cara, saíram outros títulos, cujas narrativas inspiradas em Andersen, Green e Perrault ganharam uma nova roupagem nos volumes intitulados Histórias da Avozinha, Histórias da Baratinha, Teatrinho Infantil e Álbum das Crianças. No início, as brochuras tinham o mesmo padrão artístico. Capas coloridas, havendo no canto esquerdo o medalhão emoldurado com motivos florais, que trazia ao centro a figura de uma vovozinha contando histórias. Quem leu As Reinações de Narizinho certamente se lembrará que a Dona Carochinha de Monteiro Lobato era um pouco diferente. Era uma velhinha muito autoritária e mal-humorada que vestia uma mantilha, como nos velhos tempos. Mas ela era também muito divertida. No avançar do século XX, a coleção passou a ser editada em capa dura. Essas encadernações industriais contribuíram para a moda das bibliotecas domésticas, para as quais concorriam os livros de literatura infantil, as enciclopédias, livros de autoajuda e, muito possivelmente, uma edição da Bíblia. Em 1967, a Ediouro assumiu o legado da Carochinha do Quaresma. E você, anda acreditando em muitas histórias da Carochinha? A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori.